Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Primeiro, enquanto você está vivo, porque depois não tem mais chance. Mas ele está dizendo, antes de chegar o período do declínio. O envelhecimento vai trazer, como nós falamos antes, declínio da disposição física, do vigor. Isso é inevitável. Mas a pergunta é, a forma como vamos terminar, ela é determinada como? Em primeiro lugar, nós precisamos pensar qual é o plano e o propósito de Deus. Eu mencionei no início de fevereiro, quando preguei aqui sobre o cuidado do corpo, 2 meses atrás, que Eclesiastes capítulo 7, verso 17, faz a pergunta, depois de reprovar um comportamento de tolo, diz, por que você morreria antes da hora? E nós dissemos que uma lógica simples aplicada a essa pergunta nos remete aqui. Em primeiro lugar, há uma hora certa no sentido ideal, aquilo que Deus planejou para todo mundo. Mas que essa hora não é inflexível. Alguns nós podemos antecipar, outros nós podemos postecipar. O que seria a hora certa, o ideal de Deus para todo mundo? O plano genérico. Jó 5:26. Em robusta velhice descerás à sepultura, como se colhe o feixe de trigo no tempo certo. Qual a hora certa de colher o trigo? Quando está maduro, não quando está verde. Colhê-lo verde, prematuro, não é sábio, não tem utilidade. Qual a hora em que eu e você deveríamos ser colhidos? O texto diz, não só velhice, robusta velhice. Ou seja, o ideal é que não só tenhamos mais anos de vida, longevidade, mas que possamos terminar também com mais vida em nossos anos. Quando no último domingo de janeiro, o Dr. Aldrin Marshall pregou aqui, lançou o livro Rumo aos 120 anos e abençoou você dizendo que você chega aos 120. Alguns pensaram, outros devem ter falado em voz alta, misericórdia. Porque o cara pensa como? Se está ruim aos 40, com 120 está no mínimo 3 vezes pior. Então a gente olha para a longevidade quase como se fosse castigo, punição. Mas se você entender que é possível ter uma vida mais longa, mas com qualidade de vida, isso muda o jogo. Agora, quando Jacó vai para o Egito, enquanto o faraó pergunta a vida dele, e ele responde 130 anos, ele fala, mas nem de longe eu cheguei perto da idade dos meus pais. Está se referindo ao pai e ao avô. Mas em algum momento você também vê ele dizendo que ele sofria à noite na geada do deserto, durante o dia, debaixo de um sol escaldante, no tipo de trabalho. A pergunta a ser feita é, o estilo de vida que nós adotamos pode influenciar a duração da nossa vida? Com certeza. Não só o tempo, mas a qualidade. Então quando a Bíblia diz, remove do seu corpo a dor, não está dizendo que nós vamos parar o processo de envelhecimento. Mas a gente pode deixá-lo menos intenso, menos doloroso, menos sofrido. Quem está entendendo? Então há aspectos, quando a gente olha para a Escritura, que envolve sabedoria. Então, por exemplo, quando Paulo diz, lá em 1 Timóteo 4, 7, 8, que eu citei, exercita-te pessoalmente na piedade, porque o exercício físico tem pouco proveito. Durante muito tempo eu li esse texto como dizendo, porque o exercício físico não tem proveito. Mas Paulo não disse isso, ele falou pouco. E nós já vimos que pouco ou muito depende com o que você compara. Como a piedade tem muito proveito, comparado a ela menos. Porque a piedade tem a promessa da vida que é agora, da que há de vir. O exercício físico só vai afetar agora. Não vai afetar a sua eternidade. A falta dele pode te mandar mais cedo para lá. Mas não vai definir o seu destino. Agora, quando é que nós queremos cuidar do corpo e amenizar o impacto do envelhecimento? É agora, gente. Então, quando falamos desse nível de investimento do futuro, nós precisamos entender que entre tantas coisas, uma alimentação mais saudável, e não estou falando só de quantidade, embora todos os pesquisadores de longevidade, eles têm apontado para uma única direção. E estamos falando de pesquisas e mais pesquisas que vem sendo feito por décadas e décadas, estudos empíricos, não importa se estamos falando de estudo com levedura, inseto, camundongo, macaco ou ser humano. Quer viver mais, coma menos. Fala para alguém ao seu lado, fala, quer viver mais? Coma menos. Mas não é só a quantidade, a gente tem falado sobre a qualidade. Anos atrás eu tive que cortar o açúcar, que eu passei a chamar de o anjo da morte. Eu tive que cortá-lo na raiz, porque eu fiquei diabético. Quando a diabetes foi embora, eu tinha habituado a viver sem ele. Então na época não era consciência do dano que ele faz. Mas os neurologistas estão apontando o impacto que o açúcar e vários
derivados aí dos carboidratos em excesso que nós consumimos, tem sobre o cérebro. Nós vamos falar principalmente do açúcar. Gente, tomografias mostram que a resposta do cérebro ao açúcar é a mesma ou pior, mais intensa, do que a resposta que é dada à cocaína e heroína. Ou seja, a maioria é viciada em açúcar. Só não ficar doido, não vai ser preso por isso. Aí você chama o crente para jejuar e fala, não, vou morrer. Porque ele entra no choque cetogênico, ele tem um desespero. É um adicto, que é o jeito bonito de chamar, viciado. E tem muito veneno, né, trazendo danos. E eu tenho visto esses neurologistas abordarem que a maior epidemia, não só de Alzheimer. Alzheimer já está sendo tratado, gente, com uma diabetes tipo 3. Isso significa o quê? Causa primária, alto consumo de açúcar. Agora, não só o Alzheimer, mas outras formas de demência, elas derivam de uma alimentação errada, e essa é a causa principal. Todos os estudos, vou repetir, feito com leveduras, inseto, camundongo, macaco e mesmo algum nível de observação nos seres humanos, mostra que o fator número 1 de aceleração de envelhecimento se chama açúcar. E a gente quer defender isso porque é bom para o paladar. A minha pergunta é, você quer investir só em algo que é bom para o seu paladar agora ou para o seu futuro? Porque o que é bom para o paladar muda, meu querido. Um dia alguém falou para mim, Deus o livre, me viu tomando um café expresso sem açúcar. Falou, se eu botar isso na boca eu cuspo. Eu falei, antigamente também cuspia. Aí ele falou, o senhor já bebeu com açúcar? Eu falei, defina beber com açúcar. Eu falei, quando eu mexia eu largava a colherinha em pé no final, que ela nem tombava para o lado. Foi como se acostumou. Eu falei, horrível no início. Hoje se eu botar o doce na boca eu cuspo. Então até o que é agradável ao paladar você se adapta. Mas a pergunta é, o que é que você quer para o futuro? Então os neurologistas estão dizendo que não só o consumo de açúcar, mas de glúten vai produzir a maior epidemia de demência de idosos e autismo de crianças jamais vista. A gente não pode simplesmente ficar olhando para isso e dizer, não, esse negócio de preocupar com saúde, com alimentação é assunto da modinha. Não. Orientações bíblicas sobre o seu futuro. Como é que você quer terminar? Então nós temos que regrar várias coisas, mas além da alimentação, sono, algumas questões que a Bíblia já aborda. Eu preciso falar um pouquinho do exercício, gente, porque a gente não tem noção do impacto que isso tem. Se você quer prevenir demência na velhice, pode ir melhorando sua alimentação, seu sono, mas o fator principal de prevenção que os neurologistas, os pesquisadores estão abordando, exercício cardiovascular. A irrigação sanguínea, né, produzida no cérebro por esse tipo de exercício, tem o poder de produzir neuroneogênese, a formação de novos neurônios. Então não sei você, mas eu quero ser o velhinho da cabeça boa. E eu quero trabalhar intencionalmente para isso, porque investir no futuro não é só guardar dinheiro, a gente tem que investir na eternidade, mas tem que estocar saúde, porque tem gente que está guardando dinheiro e não vai ter saúde para usufruir. Agora, eu também não quero chegar lá na frente com o velhinho da cabeça boa em perna ruim. Porque chega uma hora que os guardas da casa começam a perder a força, as colunas também. Por quê? A partir dos 30 anos de idade, em média, inicia-se um processo lento, gradativo, de sarcopenia, perda de massa muscular. Então imagina o seguinte, você tem aquela pessoa que falou, não vou comer lixo, eu vou descansar. Ela simplesmente foi sobrevivendo, assistiu alguns amigos que morreram de doença cardiovascular, de derrame, outros que não só por questão genética, mas um estilo de vida e às vezes até alimentando mágoas, desenvolveram seus cânceres, sobreviveu, chegou na velhice. Você sabe qual é uma das principais causas de morte não natural na velhice? Para quem chegou lá, ou seja, já passou boa parte dos desafios. Queda. Pastor, queda. A pessoa morre do tombo. Não, dos desdobramentos. Quebra um fêmur, tem a dificuldade de recuperar. São os desdobramentos todos. Agora, por que temos tanta queda? Porque temos perda de massa muscular. Isso significa o quê? Tem formas de conter isso? Sim. Seu corpo responde a estímulos. Então, se você quer ter a cabeça boa, aeróbico. Se você quer ter perna boa, anaeróbico. Quando se estuda, falando de longevidade, as chamadas zonas azuis, os lugares das concentrações de centenários no planeta,
você vai achar pontos comuns. Além de uma boa alimentação, né? Além desses vários fatores. Você pega, por exemplo, Okinawa no Japão. A maioria deles, desde o tipo de móvel e atividade, eles agacham e levantam o tempo todo. Fortalecem as pernas. Você vai para Sardenha na Itália. É só ladeira, é rampa para subir, rampa para descer, escada. Então, essa movimentação protege, gera saúde. E nós precisamos entender isso. A vida não foi vivida, na maior parte da existência humana, com o conforto que nós temos hoje, gente. Não existia sedentarismo lá atrás. Eu falo e fico repetindo, ninguém trabalhava o dia inteiro sentado com telemarketing ou na frente do computador. Tinha movimento para tudo. Fizeram um cálculo de quanto Jesus andou. Quando fala de onde saiu, para onde foi. Eu já falei isso aqui ou foi no outro culto? Ok, me ajuda. Fizeram um cálculo, cabeça boa. Fizeram um cálculo de quanto Jesus andou. Porque a Bíblia diz assim, que eles e seus discípulos saíram da Galileia, foram para Jerusalém. Você fala, é ali. Nós estamos falando de pelo menos 114, 115 quilômetros, gente. É como se a Bíblia estivesse falando que saiu de Curitiba e foi a Ponta Grossa, a pé. Então alguém fez um cálculo, quando fala de onde ele saiu, para onde foi, em quanto tempo. Porque nem sempre a gente sabe o trajeto, se zigue-zagueou, se deu volta, se parou mais tempo para descansar ou não. Mas só da informação que tem, saiu daqui, chegou ali em tanto tempo. Como quando Pedro sai de Jope, Atos 10, para pregar na casa de Cornélio em Cesareia Marítimo. 60 quilômetros em 2 dias. Quanto ele andou por dia, em média, 30 quilômetros. Fizeram essa média, avaliando o ministério de Jesus, e calcularam que ele andou 32 quilômetros por dia. Qual foi a última vez que você deu um rolê de 30 quilômetros? E se 1 de João 2,6, quem diz estar nele deve andar como ele andou, fosse literal, nós estávamos lascados. Mas o que acontece, gente? Nós só precisamos planejar um estilo de vida que não abuse do conforto. Até 1,5 séculos atrás, não precisamos nem falar só de 2, a maioria das pessoas não tinha água encanada, gente. Era lata d'água na cabeça. Tinha que caminhar certas distâncias, carregar peso. Só que nós estamos com uma vida que é cada vez mais conforto, conforto, conforto. E se a gente não inserir movimento, nós estamos sabotando a nossa velhice. Então nós precisamos intencionalmente dizer, eu vou prevenir demência, eu vou prevenir perda de massa muscular. Pastor, o senhor está dizendo que porque a frase que Paulo usa aqui, eu falei disso aqui 2 meses atrás. O exercício físico, a palavra traduzida ali é ginásia. É a raiz da palavra ginásio, gym no inglês, academia. Então do que Paulo está falando? Se não existia sedentários na sua época, ele está falando da cultura greco-romana de culto ao corpo. Os caras iam malhar pesado, além da vida que já dava o básico da saúde do movimento, por procedimento estético. O cara queria estar sarado. Não era nem a preocupação com a saúde, a motivação era vaidade. Mas ainda assim Paulo está dizendo que tem proveito. Porque não importa se você está exercitando por vaidade ou sem ela, o benefício vai se manifestar no seu corpo. Então se eu e você temos um filtro para não precisar ser movidos por vaidade, melhor. Mas no mínimo a gente poderia ter a percepção de um investimento em saúde. Eu não sei você, eu quero viver para cumprir o propósito. Eu quero, além de cumprir o propósito de Deus, usufruir da família. Então, por exemplo, eu não conheci meus avós paternos. Avô por parte de pai já eram falecidos quando nasci. E meus avós maternos estavam vivos quando eu nasci, mas viveram por pouco tempo, morreram cada um deles comigo ainda bem novo, e antes de morrer com a saúde limitadíssima. Quando eu ouço minha esposa falando das memórias do relacionamento dela com a avó, eu fico pensando, fui sabotado, não tive isso. Mas posso dar para os meus netos. Então a gente pode agir de forma diferente. O doutor Auraldo, 2 meses atrás, me mostrou um exame. Falou, olha, Luciano, de 3 anos para cá, a sua evolução nessa área. Ele falou, você melhorou em tudo o resto, mas de 3 anos para cá, a mudança nessa área, ela se instalou. Por quê? Foi quando eu passei a me exercitar. Então ele falou, você perdeu tantos quilos de gordura, ganhou tantos de massa magra. Mas o que me chamou a atenção é quando ele mostra a melhora da elasticidade das artérias. Eu nem sabia que tinha exame para controlar isso. Muito menos que eu estava sendo mapeado. Ele falou, olha a melhora absurda da elasticidade das suas artérias. E diz assim, em especial a aorta. Quando ele falou isso, me bateu o pensamento. Meu pai faleceu aos 63 anos.
dissecção da aorta. Eu falei para ele, para, doutor, o senhor está dizendo que se meu pai estivesse fazendo o que eu faço agora o tempo todo, ele não tinha tido a dissecção da aorta? Ele falou, não. Eu falei, poderia estar curtindo os bisnetos hoje? E eu e você precisamos fazer escolhas. Deus diz, eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Ele diz, #escolhe vida, escolhe direito. Mas ele está dizendo, a escolha é sua. Eu te dou orientação, eu te aponto o caminho, mas você precisa fazer. Então, de vez em quando, a gente vai voltar a tocar em assuntos como esse. E a preocupação não é vender o livro do Cuidar do Corpo, do Rumo aos 120 anos, que por sinal está à sua disposição na livraria da igreja e ajuda projeto social. Se nós começarmos a cuidar, falando em redução, gente, alimentar, pensando em longevidade, o jejum, ele tem um poder de limpeza no seu corpo extraordinário. Você consegue imaginar se a gente tirasse um dia por semana para jejuar, e a gente, além de não sobrecarregar o nosso organismo, a gente pegasse o alimento que não vai comer e colocasse na mesa de quem não tem? Você pratica algo que muda a sua vida espiritual, beneficia seu corpo com saúde, faz diferença na vida dos outros. Um dia por semana significa 1/7 da sua alimentação, não só de ingestão calórica indo embora, mas estamos falando de sobrecarga. A gente pode planejar um envelhecimento saudável. Pastor, descobri tarde, diminua os impactos. Eu e você podemos ser inteligentes e investir no futuro, porque não adianta você só guardar o dinheiro e não ter saúde para desfrutar. Então cada um precisa achar suas motivações. Eu quero terminar dizendo, minha primeira motivação foi entender que eu tenho que glorificar Deus no meu corpo, glorificar meu Criador e o Redentor que é dono do meu corpo. A segunda foi decidir, como falamos na outra mensagem sobre cuidar do corpo, viver para cumprir o propósito. A terceira, eu não sei se eu falei isso no dia que eu preguei, eu acho que não. Quando eu estava enroscado na fase 2 lá dos 126 quilos, um dia um irmão chega para mim e fala, pastor, o senhor consideraria fazer uma bariátrica? Eu falei, eu não só estou considerando, como estou orando por isso. Ele falou, o senhor já ouviu falar do doutor fulano de tal? Na época era o Bambambam. Vinha gente de todo lado fazer os procedimentos com ele. Eu falei, já ouvi falar, mas aquilo eu não consigo pagar nem a primeira consulta, o que dizer o resto. Eu falei, se eu falasse para o senhor que eu consegui de graça? Eu falei, eu ia dizer que é pegadinha. Ele falou, eu tenho acesso ao médico. E convenci ele de que nos próximos anos o senhor será um conferencista conhecido no Brasil. E propus a ele te usar como garoto propaganda, ele aceitou. Eu falei, qual a pegadinha? Não paga a operação, mas pós-operatório eu tenho que deixar o rim. Ele falou, pastor, não vai te custar nada, nem o pré, nem a operação, nem o pós, nem medicamento, custo zero, 0,800. Eu ficava me segurando para não fazer festa na frente dele, para não gritar glória a Deus, aleluia, só para ser um bom crente. Falei, vamos orar? Depois que ele saiu, fui orar, muito mais para agradecer a Deus do que para perguntar. E o Espírito Santo falou comigo, você cogitou ser o garoto propaganda dele, mas não o meu? Eu falei, como é que é? Eu falei, eu quero colocar você na minha vitrine. Eu não quero só que você mude sua forma de pensar e de viver. Eu quero te usar como inspiração. Eu conheci pouca gente tão esculhambada em tudo isso como eu, gente. Se funcionou em mim, funciona em qualquer um de vocês. Então, além de honrar meu Criador e Redentor, de viver para cumprir o propósito, ele me deu mais um. Quero te botar na minha vitrine, não tem mais volta. Mas anos atrás, quando meu filho me disse que eu ia ser avô, ele me deu um motivo adicional. Cada um pode achar seus motivos adicionais. Dr. Aldo diz que Deus falou com ele, pare de investir no futuro marido da sua futura viúva. É um bom motivo. Está trabalhando, juntando dinheiro para deixar a mulher bem e outro vir desfrutar de tudo, da grana e dela. Mas quando meu filho me disse que eu ia ser avô, eu pensei, peraí, eu não tive, mas posso dar, eu tomei a decisão. E uma dessas decisões foi, eu não quero só estar lá, vivo. Eu quero estar cheio de ânimo e disposição. Então minha decisão foi, eu vou cansar meus netos. E até agora está funcionando. Minha netinha ainda está para fazer 4 anos, mas quando ela falar para mim, cansei, eu digo, yes. Vamos ver a hora que ela chegar na pré-adolescência. Nós podemos investir no futuro espiritual, emocional e saudável, por escolha, por inteligência de ouvir a sabedoria bíblica. E a minha oração é que você faça isso. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando?
Meu Deus, nós te pedimos graça e favor. Eu creio que há pessoas, tanto aqui no nosso meio como nos assistindo, que não resolveram ainda nem o primeiro passo de reconhecer a sua necessidade de salvação em Jesus Cristo. E ao mesmo tempo que só nele e em nenhum outro nome é que encontramos essa solução. Mas aqueles que talvez já deram esse primeiro passo, mas não estão construindo um galardão e uma recompensa eterna. E nós clamamos por uma capacidade de resposta nesse investimento da vida espiritual. Alguns de nós, apesar da salvação, não estamos cultivando uma vida de intimidade. E não estamos desfrutando do impacto que a piedade tem na vida que é agora. Nós oramos por toda forma de ajustes acontecendo nessa hora. Aqueles, ó Deus, que talvez até resolveram as primeiras questões, mas estão enroscados na saúde emocional. Não conseguiram afastar do coração a mágoa. Nós oramos que o Teu Espírito traga a manifestação dos céus. Não só o lembrete de que esse mal tem que ser expurgado, mas, Pai, eu oro pela graça, para na presença de Cristo o perdão ser praticado, o coração ser limpo e restaurado. Mas aqueles que talvez, ó Deus, não estão fazendo o investimento em saúde e precisam de ajustes, nós também queremos pedir pela sabedoria do alto. Não importa a área, nós queremos trabalhar o investimento e olhar para cada uma dessas áreas como complementares, não necessariamente como divergentes. Oramos que o Senhor dê sabedoria, inclusive para aqueles que podem melhorar, ó Deus, no que diz respeito às reservas financeiras também. Mas nós oramos que não só haja lembrança da importância disso, que haja a sabedoria do alto, a liderança do Teu Espírito Santo na aplicação dessas verdades e uma condução prática das nossas escolhas e decisões. Que nós possamos fazer coro com o salmista dizendo: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, luz para o meu caminho, andar à luz da sabedoria da revelação bíblica. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se inscreva para receber mensagens da palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.